bom dia. É muito bom estar em família. É muito bom estar entre amigos. Mesmo não conhecendo a todos, permitam-me que vos saúde agradecendo pelo tempo que foi proporcionado aqui. Pelo Gary, pelo Ernesto, pelo Diogo, o som do saxofone. Nós temos de dar conta e valorizar isso. Honrar as vozes do Adão, da Kelly, da Nair. Tão bom. É ou não bom pertencer? Glória, acabando de saber o seu nome, já lhe pertenço. E se me permite, também sei que me pertence em Jesus, não é? E são estes elos, estas ligações que nos ajudam a entender o mote, a máxima que tendes nesta série. Isto não é sobre mim, mas permite-me dizer-te com a mesma verdade, isto não é sobre ti. Isto é sobre Jesus. Houve uma altura na minha vida, uma altura difícil, com muito nevoeiro. Entendem? O nevoeiro não era dentro de casa, era dentro de mim. O nevoeiro não estava lá fora. Invadia-me. E senti necessidade, junto com a minha mulher, a Madalena, de escrevermos no espelho o tema da vossa série. Imaginem só, quando eu recebi do vosso pastor, o meu amigo Luís, que a vossa série era isto não é sobre mim, nem sobre ti. Eu tive de escrever isso no espelho. Porque sabem como é? Há alturas na minha e na tua vida que nós julgamos, não, isto é sobre mim. E chegamos ao ponto de dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Na minha vida, como diz o povo, e às vezes nós, mando eu. Mas isto não é sobre mim, isto não é sobre ti. Uou! Como assim? Então, mas não sou eu que tenho de trilhar o meu próprio caminho? Não sou eu que tenho de lidar com as tensões no trabalho? Não sou eu que tenho de apanhar o metro e os transportes? Não sou eu que lido, então, com pessoas difíceis? A minha avó Felicidade, cozinheira de profissão, dizia que era de gancho. Vocês conhecem a expressão? Às vezes nós dizermos, não, eu tenho uma personalidade que é muito própria e por isso eu é que sei cá como resolvo as coisas. Mas isto não é sobre mim nem sobre ti. Isto é sobre Jesus. E é por isso que gostava que juntos pudéssemos abrir a palavra. E eu sempre gosto de lembrar para mim, a palavra é Jesus em pessoa. Porque às vezes nós olhamos para a Escritura e acabamos por a endeusar, mas quem merece o nosso destaque? Vocês não encontraram uma palavra difícil num dos cânticos? Vocês entenderam todas as palavras dos cânticos? Todas? O que significa insigne? Nós cantamos. Eu presumo que vocês tenham dado conta. O que é que significa insigne? Insigne é notável, de destaque. E, na verdade, quem merece todo o destaque é Jesus. A palavra, Ele próprio em pessoa, é que merece toda a nossa atenção. Vocês lembram-se da palavra que foi lida já hoje, quando nos é dito que quer nós optemos pela direita ou pela esquerda, escutaremos uma voz que nos diz, é este o caminho. E isto não é sobre mim nem sobre ti. É sobre aquele que é o caminho. Então, juntos podemos abrir, seja em formato de papel ou digital. Eu tenho os dois aqui, tá? Portanto, sente-te à vontade. Mas era importante que nós pudéssemos ter, por um instante, o contacto com a palavra. E olha, certifica-te quem está ao teu lado, tem ou não acesso. E nós vamos aprendendo no caminho que não devemos nem cobrar, nem julgar, nem desistir. Por isso, ao invés de estarmos a avaliar quem tem ou quem não tem, vamos simplesmente disponibilizar
aquilo que temos com quem está ao nosso lado. E eu peço-vos que possamos juntos escutar a voz acima das vozes. Todos nós temos um jeito muito próprio de pensar, mas a nós interessa-nos o jeito de raciocinar de Jesus. Se combina com Jesus, combina comigo. Se combina com Jesus, deve combinar contigo, independentemente da idade. Então em João, no Evangelho segundo João, vou dar tempo para todos abrirmos, tá? Capítulo 14. Nós só vamos ler 6 versos, do verso 1 até ao verso 6. E a palavra de Deus, numa das traduções que eu tenho entre mãos, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Verso 4. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Ops, é aqui que começamos a patinar. Olhem só o que nos diz o verso 5. Disse-lhe Tomé. E que ninguém aqui se ponha em bicos de pés julgando que é mais do que Tomé, que sabe mais do que Tomé. Tomé geralmente é associado àquele que tem dúvidas. Mas sabem, nós beneficiamos muito. Se quiserem, rebobinem lá quando andavam na famosa e catedrática 4ª classe. Nós temos gente aqui desse tempo que era uma formação sólida, mas nós beneficiávamos de alguém que punha o dedo no ar e dizia: eu não sei. Porque a dúvida permite que nós, de algum modo, possamos também detectar aquilo que nos transtorna. Vejam só a pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Digam-me lá. É ou não uma dúvida que nos assalta? Como é que eu vou fazer agora com o meu neto? Como é que eu vou fazer agora que vou provavelmente ter de passar longas horas nos corredores oncológicos? Como é que eu vou fazer agora com o meu vizinho de cima que está com um comportamento descompensado? Como é que eu vou fazer agora? Vocês querem continuar? Acrescentem as vossas perguntas. Como é que eu vou fazer agora? Não é, José Manuel? Como é que eu vou fazer agora? E agora? Respondeu-lhe Jesus. Estamos a ouvir a voz de Jesus? O que é que Jesus respondeu? Eu sou o caminho. E diz mais: eu sou a verdade. E acrescenta: eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E às vezes nós pensamos: isto deixa comigo que eu resolvo. Não, eu sei como orientar a minha vida financeira. Eu no plano afetivo, no plano emocional, eu sei como é que eu hei de fazer. E nós acabamos por nos assenhorear de uma vida que é uma dádiva. Nós cantamos em modo repeat, não é? O Gary e a restante equipa de louvores ajudarem-nos a treinar a gratidão. Eu agradeço. Só que há alturas em que nós dizemos: Senhor, eu estou agradecido, mas este assunto é bicudo, tem aqui muitas reviengas, tem aqui umas arestas difíceis, cortantes, é melhor ser eu a chamar a responsabilidade de... E até acabamos por ter uma narrativa muito própria sobre a verdade. É a nossa verdade e não é a verdade. E olhem que eu não estou aqui de todo, a espiritualizar o que Jesus disse. Quando Jesus disse: eu sou a verdade, no fundo, no confronto comigo e contigo, nós sabemos muito bem o que é a verdade na nossa própria vida. E nós sabemos onde é que nos estamos a esticar e onde estamos de alguma maneira a encerar. Eu sou neto de sapateiros, amigos.
Por isso sei muito bem que a cera tem propriedades que são bonitas porque trazem brilho, mas também tem propriedades perigosas, porque a cera tem a capacidade para tapar buracos, falhas e gretas num sapato mal feito. E nós às vezes enceramos a verdade. Faz sentido? Estamos juntos a refletir? Nós estamos aqui a produzir pensamento. Isto não é sobre as minhas notas. Isto é sobre o teu coração, sobre a tua vida. Mas não é sobre ti, é sobre Jesus em ti. E isso muda tudo. Porque alguns de nós temos pesos, temos dossiês, temos não só responsabilidades académicas, mas temos responsabilidades domésticas, profissionais, temos uma gestão imensa de pastas. E é importante lembrar, Senhor, isto é sobre ti. O que me queres ensinar neste período difícil? 5 séculos antes de Jesus ter vindo à Terra, ele que é o co-criador, é bom lembrar, Jesus já existia. Mas antes de ele ter vindo à Terra, um filósofo, Heráclito, no século V, disse alguma coisa que nos parece assim simplista demais. Mas eu gostava que pudéssemos preparar o terreno para refletir no que a palavra Jesus em pessoa nos diz. Ele disse assim, Heráclito: o caminho que sobe e o caminho que desce é o mesmo caminho. Nós pensamos assim, e o que é que isso acrescenta? Acrescenta muito, amigos. Porque às vezes nós pensamos que o caminho que estamos agora a passar na nossa vida é um parênteses. Não, isso faz parte do caminho. Faz parte do que é plano de Jesus acompanhar-nos. Nesta altura que nós queremos que passe rápido, porque é muito íngreme. Recentemente fiz uma longa caminhada, com vários amigos. Perto de 70 quilómetros em 3 dias. E sabem uma coisa que demos conta? Alguns de nós com problemas assim nas articulações ou nas pontas dos pés, é que descer também não é fácil. Nós pensamos assim, eu quero é descidas. É sério. E depois quando os gêmeos têm de segurar o corpo, e quando chegamos a uma altura em que nós dizemos assim, ai, que eu já nem sei se é melhor subir escadas ou descer escadas, mas o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Então, nesta tua década, há alguns que estão aqui privilegiados ali na segunda década. Imaginem só, segunda década de vida. Há alguns aqui que já estão na 8ª década de vida. Há outros que estão ali na 3ª, na 4ª, na 5ª, na 6ª. Então, mas ele não diz a 7ª. Pronto, a 7ª. Então e a 3ª? A 3ª. Nós estamos todos no caminho. O que é importante é percebermos, Jesus, tu és o caminho. Eu, na verdade, eu acho que eu não sei onde é que eu estou em ti, porque tu és o caminho. Onde é que eu estou? Faça ti que és o caminho, onde é que eu estou? E o Eugene Peterson, que é alguém que eu aprecio particularmente, é um pensador cristão que atravessou todo o século XX, e alguém que tinha a capacidade de caminhar pertinho de Jesus. E ele um dia, eu vou citá-lo hoje 2 vezes, mas esta primeira parece muito pertinente e importante para cada um de nós. Ele diz assim, Jesus como caminho é a metáfora mais evitada pelos cristãos. Eu vou desmontar isto, está bem? Porque se eu há bocadinho vos estava a dizer se sabeis ou não o que é insigne, alguns poderão ficar meio atrapalhados. E o que é uma metáfora? É apenas uma comparação, é uma ilustração, é uma ideia. Nós temos tendência, como seguidores de Jesus, nós que dizemos que seguimos Jesus, que admiramos Jesus, que adoramos Jesus, que Jesus é mesmo o caminho, nós dizemo-lo, mas evitamos muitas vezes que ele seja o nosso caminho. Ou seja, há alturas, nas nossas relações interpessoais lá em casa, alguns podem dizer assim, mas eu vivo sozinho. Pois é, mas aí também temos uma relação connosco mesmos. É que o Senhor Jesus disse-nos para nós amarmos o próximo como? E há alturas em que nós não temos respeito por nós próprios ou pelo que ingerimos.
E olhem que nós não ingerimos só pela boca. Nós também acabamos por nos alimentar através do olhar, através daquilo que ouvimos. E às vezes nós maltratamo-nos. Porquê? Porque buscamos prazeres rápidos. Vocês são golosos. Não dizem, eu sou. E eu preciso de treinar isso. Porque há alturas em que, na verdade, aquilo é um registro de compensação de algo mais profundo do qual sinto falta. Então, às vezes, nós empanturramos-nos não é apenas com guludices ou com gorduras. Nós empanturramos-nos com outro tipo de guludices que afetam o nosso ser inteiro. E aí nós muitas vezes não fazemos de Jesus o nosso caminho. Portanto, imagina só isto. Jesus tem alguma coisa a ver com a tua alimentação? Jesus é chamado para te dar a sua perspectiva sobre o descanso? Ou tu dormes as horas que entendes? Veem como isto tem uma aplicação prática que é assim difícil, que toca em áreas que nós dizemos, mas o que é que isto tem a ver? Não estava preparado para isto. Pois Jesus é o caminho. Ele importa-se com o exercício que fazes ou não. Jesus é o caminho e ele interessa-se muito sobre o porão da tua alma. A nossa alma tem um porão. Sabem quem é que tem problemas em ir lá abaixo, à cave da nossa alma? Somos nós. Não é o Pai. Não é o Espírito Santo. Não é Jesus. Então, nessa medida, quando nós dizemos Jesus, tu és o caminho, então eu quero saber mais sobre isso. Alguns já podem estar a pensar assim, que eu não estou nada animado com isto. Bom, eu trago-vos uma palavra só de encorajamento, porque aprendi isto na dita caminhada, na dita peregrinação que fiz. Há uma frase muito curta. São duas palavras que são estranhas para nós porque estão em latim. E as palavras são ultreia e suseia. E alguns pensam assim, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer uma coisa muito simples. Avante e mais adiante. Para onde é que eu quero encorajar-vos, ó peregrinos, ó seguidores de Jesus, ó pessoas que estão curiosas em saber mais sobre Jesus ser o caminho? Eu queria encorajar-vos ultreia e suseia. Isto é, avante e mais adiante, coragem. Vamos lá. E, sobretudo, pensando que a meta realmente é já ali. Mas nós precisamos de entender diariamente que ainda não chegamos ao fim. Nós estamos no caminho, nós estamos em Jesus. E é por isso que recupero, então, para que possais ir olhando lá, João capítulo 14, verso 1 até 6. Isto porque, lembram-se do que é dito lá no versículo 5, recapitulo convosco, está bem? Vamos deixar ecoar a pergunta. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Gostavas de saber como vai ser amanhã? Sério, gostavas? No próximo mês? Daqui a um ano? E se eu daqui a um ano já não estiver aqui? E eu não estou a referir-me a Chelas, tá? Estou a referir-me a este casulo onde habito há 58 anos. Se eu já não estiver nesta dimensão terrena. Nós fazemos muitas contas de cabeça sobre o amanhã. Sobre daqui a uns meses. Na próxima década que vai ser. Sério. O que é importante é, Jesus, tu és o meu caminho hoje. Hoje, eu tenho de lidar com certas pessoas. Hoje, eu tenho uma tarefa pesada. Hoje, eu estou relaxado, mas só de pensar em amanhã, e vivo uma ansiedade por antecipação. Não, é hoje. É hoje. Então, em vez de procurar saber o futuro, não perca Jesus de vista. É a minha primeira ilação. Eu sei que eu já estou a falar há um tempinho, mas sabem que aqui no tete-a-tete que eu tive antes de isto estar operacional, eu estava a perguntar quanto tempo é que eu tinha. Disseram-me que eu tinha até à 1, e eu quero dar-vos descanso de que eu, 12:30,
Eu creio que consigo, tá? A primeira conclusão que gostaria que pudesse ser absorvida por mim, eu não sei como é contigo, eu não quero tanto preocupar-me com o futuro, eu não quero perder Jesus de vista. Já viste hoje? Se tu não perderes Jesus de vista na conversa tensa que vais ter de ter com alguém. Se nas emoções que nos afloram, vocês não sei se fervem um pouco a água ou não. Eu não sei se são mais para guardar para dentro. E às tantas, é como se fôssemos um vulcão que quando entra em erupção, fere-se e fere muita gente. Pois bem, imaginem só. Eu desejo, mais do que estar a pensar como vai ser, eu não quero perder a Jesus de vista. Agora que me está a chegar a mostarda ao nariz, agora que eu estou a sentir-me descontrolado, agora que eu estou profundamente amargurada, é só não perder Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Onde está Jesus? Ao teu lado. Mas quê? Mesmo quando eu me sinto num buraco, mesmo quando eu me sinto aflito, mesmo quando eu me sinto debaixo dos escombros, sim, Jesus está lá. Jesus não foge de ti. E Jesus recorda-nos em diferentes pontos da caminhada onde se encontra e o que está a fazer. Lembra isto, por favor. Jesus, nos diferentes momentos do teu dia, se tu estiveres atento, se tu tiveres ouvidos disponível, se tu estiveres a exercitar o mandamento 0, eu sempre gosto de lembrar isto para mim, Jonatas, o mandamento 0 é escuta, ouve, ó Israel. Esse é o mandamento 0. E nós distraímos-nos muito. Eu ao vir para cá, sabem que música que eu quis estar a ouvir? Escuta, Shema, ouve, ouve. Porque eu distraio-me, porque tenho medo. Canta o autor desta letra. Então, por favor, escuta e apercebe-te de onde está Jesus e o que é que ele está a fazer na sala de aula, no recreio, enquanto cozinho. Vocês gostam de cozinhar? Eu gosto muito. E é bom estar a cozinhar e a pensar: uau, Jesus, olha só este aroma. Olha só, eu quero colocar pitadas da generosidade que tu vertes sobre mim para que isto saiba bem ao restante da família. E às vezes nós pensamos que isso é muito pouco. É tudo, amigos, é tudo. Para quem alinda a casa, para quem gosta de cheirinho bom, lembrem-se, Jesus vê, Jesus dá conta, Jesus valoriza. E nós, às tantas, acabamos por funcionar em regime de escassez. Ninguém vê, ninguém diz nada. Isto parece aqui o escravo ou a escrava da casa. Mas Jesus vê. E Jesus sabe aquilo pelo que estás a passar. Jesus conhece a tua carteira. E não é na extravagância que Ele está particularmente atento. Ele está particularmente atento à escassez. Dizendo: mas eu sou o bastante para ti. Eu chego para ti, meu filho. Eu não permitirei que te falte o suficiente. Quem é o suficiente? É Ele. Eu sou o suficiente para ti, meu filho. Na minha longa noite escura, sabem quem é que foi suficiente para mim? Não foi a família, não foram os amigos. Abençoados. Mas quem foi suficiente para mim foi Jesus. Então, Jesus faz mais. Ele adianta, inclusive, que já conhecemos o trajeto que o levou ao Pai. Lembram-se? Eu vou preparar-vos lugar. Olhem só a nossa inquietação. E Jesus simplesmente, porque nós não o ouvimos como deve ser, ele diz assim: filho, Jonatas, sossega, eu fui preparar-te lugar. Tu achas que eu ia dizer-te alguma coisa que não correspondesse efetivamente a isto? Então, a questão é que por distração ou sublimação, quando nós fingimos que não ouvimos, acabamos por nos esquecer de partes significativas da sua passagem na terra e do que nos ensinou. Olhem só, querem ver como nós sabemos na teoria? Querem ver? No mundo tereis
Ai, vocês sabem, afinal. Só que nós parece que dizemos assim: ai, esta aflição, isto são só aflições, parece que são umas atrás das outras. Amigos, nós esquecemos o que Jesus nos disse. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu disse, Jonatas, que no mundo tu passarás por aflições. Aliás, Jesus apresenta-se como aquele que passou a maior das aflições. Mais, por amor a quem? Olha, a mim. Olha, e eu que tenho a tendência de me esquecer disso. No mundo tereis aflições, mas tende... Olha, também sabem. E há alturas carrancudos. Perdoem-me a expressão. Estou a falar de mim. Trombudo, amuado, contrafeito, resingão, lamuriento. Vocês querem que eu continue a adjetivar? Eu continuo. E estou a falar de mim. Amigos, lembremos as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, isto não é sobre mim. Isto não é sobre ti. Quem é que venceu o mundo? Jesus. Nele, eu também. Mas nele, eu não posso pedir exclusão de perseguição, de aflição, de dor, de sofrimento, de feridas. Vocês gostam de mostrar as vossas feridas? Está bem, está quieto. Não vou dar parte fraco. Sabem o que é que Jesus fez quando chegou aos discípulos ressurreto? Mostrou o quê? Vocês ainda por cima sabem. Não é? Nós sabemos que mostrou as feridas, mas nós temos outro estatuto, não é? E não gostamos de mostrar as feridas. As feridas aproximam-nos uns dos outros e lembram-nos que Jesus está perto. Então, quando tocas nas tuas feridas, lembra-te de Jesus. Tu és o meu sarador, tu és o meu curador. Tu és suficiente para mim. Então, o trilho da cruz é por isso que nos parece particularmente duro de compreender e viver. Daí que o melhor mesmo seja assumir por inteiro a nossa perplexidade e ignorância como Tomé. Eu não sei, Senhor, eu não sei, ensina-me. Senhor, mostra-me. Senhor, guia-me. Quando não alcançamos onde Jesus quer que cheguemos em pensamento e ação, mais vale abrir-lhe a alma e expor-lhe todas as questões, começando pelas mais básicas. O que é que na tua vida tu não sabes e queres dizer a Jesus? Eu não sei. Eu não sei como é que vai ser esta jornada com esta doença crónica. Eu não sei como é que vai ser esta fase da minha velhice. Eu não sei como vai ser esta dependência que está a arrastar o meu cunhado, o meu neto, o meu filho para as ruas da amargura. Eu não sei. O que é que tu não sabes e não dizes a Jesus que não sabes? Diz-lhe. Diz-lhe. Toma notas. Eu não estou a ver ninguém. Vocês têm uma memória, mas tomar notas faz parte. É importante tomar notas. Vocês têm blocos de notas digitais? Eu posso mostrar-vos o meu telemóvel. Está carregadinho de notas. Porque esqueço-me com facilidade. Toma notas. Quais são as perguntas que eu tenho de fazer a Jesus? O que é que eu tenho de dizer a Jesus que não sei, que não consigo, que não sou capaz? Então deixemos de fingir que estamos cheios de certezas quando no fundo temos carradas de dúvidas. Nós pensamos que ser cristão é não ter dúvidas. O quê? Nós, como seguidores de Jesus, temos muitas dúvidas. Mas eu espero que também tenhamos uma certeza. Jesus é o caminho, isto não é sobre mim. Ele é o caminho. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue. Até porque quem busca explicações junto de Jesus acaba por, mais do que respostas, encontrá-lo a Ele. Vejam só. Porquê é que nós temos esta declaração? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Tomé ousou dizer, mas eu não sei para onde é que tu vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus diz, sou eu. Eu sou o caminho. Tomé, tu queres saber mais sobre a tua vida?
Então, segue-me. Eu sou o caminho. Com Jesus, jamais nos perdemos. Com Jesus. Ou seja, nós podemos até não saber bem onde estamos, mas como Jesus é o caminho, nós temos o contacto permanente com Ele e vamos atrás dele. Porque Ele é em si mesmo o caminho. Ele é a verdade em pessoa. Vejam só, às vezes nós dizemos assim, eu quero saber a verdade, mas nós procuramos que verdade? A verdade é a verdade, é realmente aquilo que se passou. E nós às vezes enfeitamos a verdade, fugimos da verdade, pincelamos-la à nossa maneira, floreamos-la. Só que é importante tu dizer, Jesus, tu és a verdade e tu estás a dizer-me que eu estou em fuga, que estou em negação, que estou em falta. E olhas-me de forma compassiva. Vocês lembram-se daquele encontro que nos ajuda a perceber que às vezes quando caímos, quando estamos em falta, lembram-se de Pedro depois de o ter negado 3 vezes? Há um relato no Evangelho que nos diz que Jesus olhou para Pedro e eles cruzaram o olhar. Uau! O que é que diz o texto? Que Pedro chorou amargamente. Olha, mais vale eu e tu chorarmos amargamente dizendo, Senhor Jesus, obrigado por me mostrares a verdade e obrigado por ainda dirigires o teu olhar para mim. O teu olhar é um olhar que não desiste. É um olhar que não julga. É um olhar que não cobra. Se tendes dúvidas, vocês sabeis o que Jesus perguntou a Pedro. Pedro queria ver se aquilo passava rápido e se aquele peixinho era comido sem assim grande conversa e sem o assunto ir parar lá à tripla negação. E Jesus pergunta-lhe por 3 vezes. Jesus ainda me pergunta por 3 vezes se eu o amo. Se eu o amo. E porque eu lhe respondo que gosto dele, como Pedro diz, Jesus, que é eterno e meio, pergunta-me ao nível daquilo que eu sou capaz de dizer. Jonatas, tu gostas de mim? E o que é que eu e tu é importante que digamos, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu sabes todas as coisas. Jesus é vida e através dele encontramos tudo o que precisamos. E o que é que eu e tu precisamos? Vai. O que é que eu e tu precisamos? Aquilo com o qual comecei a partilha. É bom pertencer. É ou não? É bom ser família. Ou seja, o que eu e tu procuramos é chegar a casa. Chegar a casa. Eu tenho amigos que vivem na rua. Aquele é o seu ninho. Aquele é o seu canto. Aquela é a sua casa. Há quem tenha teto e viva dramas maiores de não afeto. E é como se ainda não tivesse chegado a casa. Tem tudo e não tem nada. Tem Wi-Fi. Tem tudo e mais o que a tecnologia possa oferecer, mas não tem sossego. Então, o caminho da fé não serve às nossas fantasias. E eu estou a citar um filósofo cristão, Søren Kierkegaard, que é muito acutilante no seu raciocínio, porque ele diz: o caminho da fé não serve às nossas fantasias. Não é para, então, nos dar assim umas esperanças vãs. Não serve às nossas ilusões ou às nossas ambições. A fé não é o caminho para Deus segundo as nossas estipulações. É o caminho de Deus para nós segundo o que Jesus estipula. Quem é o caminho? É Ele, Jesus em pessoa. Então, que isto seja menos acerca de mim, mais acerca de Jesus, mais conforme Jesus.
E é impressionante porque nós todos aqui precisamos de ser provados, e eu estou a aproximar-me do fim. Precisamos de ser provados, e eu disse que ia citar uma segunda vez o Eugene Peterson, e ele diz assim: Deus prova-nos. Os resultados do teste mostrarão se escolhemos o caminho da admiração, o caminho da adoração e o caminho da obediência. Ou se, mesmo sem perceber, estamos a limitar Deus ao modo como o compreendemos para que possamos usá-lo. Olhem que isto é sério. É que às tantas nós pensamos que estamos no caminho e nós estamos a usar é Deus, porque nós não estamos a fazer de Jesus realmente o caminho. Tomei, conforme vos disse, algumas notas na dita peregrinação que fiz. E eu queria terminar. Na verdade, a minha maior conclusão, ela está espelhada, creio eu, atrás de mim. Tão bom, depois de 20 quilómetros de caminhada, chegar onde? Ao albergue. Chegar ao albergue. Dói pés, dói articulações, dói músculos, um cantinho, uma cama asseada, um banho, uma pequenina refeição. Sabem o que descobri para mim? Descobri que Jesus, tu és o meu verdadeiro albergue. És tu, Jesus. Não foram os albergues que eu encontrei no trilho percorrido. O meu albergue é Jesus, o teu albergue é Jesus. Quando tu já não te aguentas, acredita, não há melhor aconchego do que Jesus. O trilho, ele foi desenhado para se chegar a um lugar belíssimo. Do ponto de vista cristão, a mim o lugar em si não me dizia muito, mas no plano patrimonial, no plano histórico, no plano estético, muito bonita a catedral. Eu acho que já disse tudo, não é? Jesus é o meu albergue. E o que eu escrevi ao chegar a casa, porque já no regresso, depois de eu ter chegado ao fim daqueles 3 dias de caminhada, diante de uma catedral, eu já tinha registado a ideia. Eu vivo umas colinas à frente, aqui, deste lugar lindíssimo. Vivo na Estrela. E na Estrela, quando já estava a chegar domingo à noite a casa, vi a cúpula da Basílica iluminada. E sabem o que captou a minha atenção? É que Jesus é o meu albergue, mas também é a minha catedral. Jesus é a tua catedral. Sabem, Jesus é tão maravilhoso que ele no fundo diz: sabes, filho, eu também quero fazer morada em ti. Em certa medida também eu posso ser a catedral. Nós podemos ser a catedral onde Jesus habita. A pergunta que gostaria de deixar a ecoar é se isto continua a ser sobre ti ou sobre Jesus. Porque às vezes isto é tudo muito bonito e poético, não é? E eu procurei ganhar-vos também através do modo como se partilha a palavra. Mas, meus queridos, Jesus pode continuar a não ser o albergue, porque eu não o procuro. Jesus pode continuar a não ser a catedral. E Jesus pode continuar a ser impedido de fazer o que entende dentro de mim, porque eu lhe fecho a porta. Então isto é sobre ti ou é sobre Jesus? Que no fim do caminho possamos emocionar-nos de dentro para fora e dizer ao Senhor: obrigado, porque tu és o meu albergue e a minha catedral. Amém? Que Deus vos... Vocês aqui já deviam saber, porque eu não gosto de terminar da forma como geralmente nos sabe bem. Que Deus vos incomode. Que Deus vos perturbe. Que Deus vos desinstale. Que Deus vos sussurre continuamente que isto não é sobre vós. Isto é sobre Ele. É sobre Jesus. Amém.